versos 12 a 18, a nossa passagem desta manhã. Crianças, atenção, eu vou precisar muito de vocês no início do sermão, tá? Então já abram aí, por favor. 2 aos Coríntios 3, versos 12 a 18. Escute com atenção a palavra do Senhor, assim diz a Escritura, 2 Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Até aqui a Escritura, vamos orar. Senhor, nesta manhã pedimos o auxílio do Senhor com Teu Espírito, para que nos ajude a ver e entender essa palavra. No nome de Cristo oramos. Amém. Crianças, vocês sabem a manha, o segredo para andar no escuro? Sabem andar no escuro sem bater a cara? Não? Acender a luz, né? Não, acender a lanterna, essa é uma boa solução, acender a lanterna. Mas você tem que tentar ir com alguma coisa na frente, assim, ó. Se tiver escuro, 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 vai com uma mão na frente andando, que aí se tiver um vidro, um armário, alguma coisa, acerta ali primeiro. Não é uma boa? Mas e ler no escuro, crianças? Difícil, não é? Aliás, essa é uma das dores da vida dos leitores casados. Aquele momento em que nos é pedido para que a luz seja apagada, inclusive a luz pessoal de leitura. Sim, inclusive o celular. Essa é a luta de quem não consegue dormir no avião de madrugada, querendo acender a luzinha de leitura e sendo reprimido pela aeronave inteira, que você está atrapalhando o sono. Mas como fazer se o livro está tão bom? Faltam só 60 páginas para terminar aquela história fascinante. O que você faz? Vai para baixo da coberta com a lanterna. Quem já fez isso? A lanterninha embaixo da coberta, vai ficando quente. Vai fazer o quê? Vai ler no banheiro? Tem várias opções. Ler no escuro, crianças, é difícil. Vamos fazer um exercício, crianças? Pega aí a Bíblia, vai. Pegaram? Texto de hoje. Quero que vocês leiam, crianças, em voz alta, o verso 12. Vamos lá. Tendo... servimo-nos de muita ousadia. Muito bem, estou orgulhoso de vocês, mas vamos dificultar um pouco agora. Fecha um olho e abre o outro. E leia o verso 12. Vamos ver se você consegue. Tendo, pois... conseguiram. Vamos dificultar um pouco mais então, com frestinha. Sabe como é frestinha? Você faz assim, ó. Deixa só uma frestinha do olho de fora. Quero ver vocês lerem agora o verso 12, vai. Eu acho que vocês estão decorando essa altura já, né? Vamos lá então. De olho fechado agora. Totalmente. E não é o 12 não, que vocês já decoraram, o 13, vai. Eita, não deu, né? Não deu certo. Não tem como você ler se os seus olhos estão fechados. E sabe, a Bíblia é um livro. E a Bíblia precisa ser entendida, e entendida do jeito certo. E hoje o nosso assunto é esse. Que tem pessoas que estão lendo a Bíblia todos os dias, mas não conseguem entender o que está ali. Podem até ler as palavras, podem até entender algumas coisas, mas estão lendo assim, ó, com uma venda nos olhos, com o rosto tapado. E hoje a gente vai entender aqui o que precisa acontecer para que alguém consiga ler a Bíblia e entender a mensagem principal.
Hoje nós vamos considerar com o apóstolo Paulo o que precisa para alguém ver Jesus Cristo na mensagem da Escritura. E nós vamos ver que apenas quem crê em Cristo, pela ação do Espírito Santo, é livre para entender e refletir a luz divina. Apenas quem é liberto por Cristo na ação do Espírito Santo é capaz de entender e refletir a verdadeira mensagem da salvação. A gente vai ver isso em 4 pontos, e é muito importante que vocês acompanhem todo o raciocínio do apóstolo. A primeira verdade que a gente tem aqui é a seguinte: aqueles que conhecem apenas a velha aliança estão com os olhos vendados e não conseguem entender a glória de Cristo. Olha o que ele diz no verso 12 em diante. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Temos estudado com Paulo as maravilhosas razões de ele ser tão ousado na proclamação do Evangelho, tão corajoso, tão audacioso. Ele saía pelo mundo antigo, ele corria riscos, ele era maltratado, mas ele ia de novo. Ele pregava para lá e para cá e o povo queria matá-lo e ele continuava assim mesmo. Peitava multidões, ia da Grécia para a Ásia Menor, cruzava o Mar Egeu, voltava, encarava gente braba. Políticos poderosos mandavam que ele se aquietasse com aquilo tudo. Mas ele não parava. Não. Ele fugia de gente difícil, mas ele com amor perseverava em cuidar do bando de cabeça dura que é a igreja de Jesus Cristo. No verso 12 ele fala sobre uma esperança que lhe dava ousadia, que lhe dava confiança. O que dava essa confiança para Paulo? O fato maravilhoso, como temos estudado, de que ele é um ministro, um pregador de uma aliança superior. Uma aliança que jamais vai caducar, uma que nunca vai passar. A gente tem estudado esse assunto seguidamente, com cuidado, sem pressa. No sermão passado, o pastor Marcel nos mostrou uma comparação interessantíssima. A do velho pacto com Moisés e a do novo pacto em Jesus Cristo e no seu sangue. O pastor Marcel nos explicou a conexão disso tudo com Êxodo 34, aquela ocasião em que Moisés viu o rastro da glória de Deus na montanha, desceu da montanha, ele nem sabia, mas o rosto dele estava brilhando por ter visto o rastro da passagem da glória do Senhor. O pessoal ficou muito assustado com aquilo. Sabe por quê? Porque eles sabiam que eles eram pecadores e que ver a glória do Senhor era perigoso e era destrutivo para eles. E assim eles pediram: Moisés, dá para assim cobrir o rosto? Não anda com esse rosto brilhando aqui entre nós, não, que está meio assustador esse negócio. Ao vermos o brilho, nós somos lembrados do nosso pecado e a gente se sente em risco. Moisés topou, mas quando Moisés ia pregar, claro, ele tirava, porque aquilo era parte da necessidade da mensagem. Entendemos algo interessantíssimo também, que aquela glória refletida no rosto de Moisés ia passando. Ela nunca foi projetada para durar para sempre. Porque aquilo era uma evidência, era um símbolo de que aquele velho pacto feito na montanha iria passar. A glória era real, mas ela era desvanecente. Moisés, Sinai, aquilo tudo era bom e importante, mas passaria, que nem a glória do rosto dele, que aos poucos foi passando. A glória do velho pacto nunca foi projetada para durar para sempre. Ela, por necessidade, iria passar. E ainda estamos nesse assunto. Paulo remete novamente à questão da glória de Deus no velho pacto, brilhando em Moisés, glória da qual a turma de Israel tentava fugir. As pessoas não queriam ver a glória de Deus, suas mentes estavam endurecidas. E Paulo então hoje nos diz algo surpreendente no verso 14. Continua assim. Os sentidos deles se embotaram, estavam sem fio, estavam cegos, estavam travados. Não só a visão, mas a audição. Ouviam as palavras, mas não entendiam. Viam as coisas, mas não compreendiam. E Paulo fala, continua do mesmo jeito. Claro, Paulo escreveu isso aqui 2000 anos atrás, o até hoje dele é até hoje da época, mas não mudou.
De lá para cá, a situação segue a mesma. Paulo tem uma jogada genial aqui, ele dá uma invertida genial. Ele bota o véu sobre os judeus que não creem em Cristo e diz, eles é que não veem a glória. Está sobre a face deles. Eles queriam Moisés de véu, né? Agora quem está com véu são eles. Agora a glória está escondida, é deles. É uma invertida genial. Quem está com o véu hoje em dia, está explicando o apóstolo Paulo, são aqueles que se recusam e não conseguem ver a glória de Cristo, uma glória melhor que a de Sinai. Agora, quem tem um véu sobre o rosto, por assim dizer, são os judeus. Já era assim naquele tempo, segue sendo hoje. Leem a Escritura, mas não entendem a glória real do que tem ali. Estão lendo com a mão no olho. O brilho não aparece. Os olhos estão vendados, estão com o rosto tapado e não entendem a glória do novo pacto em Jesus Cristo. É esquisito, mas é possível você ler uma história ou assistir um filme e não entender o central da história. Não acontece às vezes? Às vezes você vai conversar com alguém sobre um livro, um filme, e a pessoa simplesmente não pegou o ponto principal. Já aconteceu de ter uma conversa assim? Aí, gostou do filme? Gostei, achei ótimo. E aí, essa história do assassinato, hein, cara? Que trama. Que assassinato? Como assim que assassinato? O filme todo gira em torno do assassinato e da investigação. É? Não vi não. Como não, cara? É essa a história. É esquisito quando a gente conversa com alguém que não pegou a história. Mas é isso que Paulo está dizendo que acontece até hoje. Quando os judeus, com o rosto tapado, com o véu na cara, leem a história, eles entendem um monte de coisa, mas não entendem o principal. Não entendem o que é mais importante. Paulo está dizendo que há pessoas que são capazes de ler a Escritura todinha, estar toda semana na sinagoga, fazendo a leitura completa de Moisés, os escritos e os profetas, e não vê a verdadeira glória desse livro. Está diante dos seus olhos. Qual que é o problema? Os olhos estão tapados. Entenda, irmãos, isso é o caso ainda hoje. Os judeus do tempo de Jesus Cristo, em sua esmagadora maioria, não o receberam. Alguns, sim, se converteram, seus discípulos, por exemplo. Mas a esmagadora maioria dos judeus, eles viam seus feitos, eles ouviam seus sermões, eles conversavam com ele, mas não conseguiam ver o brilho. Não criam nele. No tempo de Paulo continuava sendo assim e continua sendo assim ainda hoje, irmãos. Toda semana, judeus em sinagogas espalhadas pelo mundo todo leem Levítico e não entendem que Jesus é o cumprimento dos sacrifícios. Leem a lei e não percebem que Cristo é o cumprimento da lei. Veem as promessas dos pactos, leem sobre as festas, conhecem as sombras, veem as figuras e não entendem que tudo aquilo apontava para Jesus. E é uma situação terrível, uma situação triste. Estão vendo o filme, mas não estão entendendo a história. Estão lendo o livro, mas estão com os olhos tapados. É uma situação muito triste a que Paulo está descrevendo aqui. Entenda, não pense que quem ama o velho pacto sem amar Cristo é quase crente, é meio que irmão, é um dos nossos. Não é. Como lemos hoje em João, os seus não o receberam. Pelo contrário, o mataram. O verdadeiro povo de Deus é o povo que crê em Jesus Cristo. Esse é o povo de Deus. Para todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O povo do Senhor, espalhado pela terra, é composto daqueles que acreditam em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não importa se você etnicamente é gentil ou se você etnicamente é judeu. Não importa. O que importa é, você crê em Jesus Cristo? Se você crê em Jesus Cristo, você é povo de Deus. Se você não crê, você está de olhos vendados andando pela vida. Você pode estar vendo o filme e não entende a história. Você pode estar lendo o livro e perdeu o enredo. Você está vendo algo brilhante, mas você não percebe o brilho, porque teus olhos estão tapados. Claro, isso é verdade não somente acerca dos judeus que não creem, mas de todos os gentios que não creem também. Se você que está aqui hoje não crê em Jesus Cristo, por mais que você ache que entende de Bíblia,
por mais que você pense que conhece a história, por mais que você pense que entende da religião cristã, ou seja o que for, você não entende. Se você não crê em Cristo, você também tem seus olhos vendados. Tá, e como é que tira essa venda então? Como que faz para ver? Como sair dessa escuridão? Paulo explica, só tem um caminho. E é o nosso segundo ponto. Apenas em Jesus Cristo há a libertação dessa escuridão. Veja, ele aponta para isso já no verso 14. O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que aonde é removido? Final do 14. Em Cristo ele é removido. Verso 16, olha lá, crianças, com o olho aberto, tá? Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o que acontece? O véu é retirado. Simples assim. Qual que é a saída para a escuridão que as pessoas estão vivendo? Jesus Cristo é a saída. É em Cristo que esse véu é removido, que essa venda é retirada. Apenas em Jesus Cristo, não tem outro caminho. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, a revelação máxima, o cumprimento das promessas, a glória suprema. A glória do velho pacto com Moisés desvaneceu, ela foi engolida, ela foi transformada por algo superior, que é a glória da nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos tomar vinho que simboliza isso, que nos leva a isso. Nós somos do novo pacto, nós somos da glória suprema. O verso 16 mostra, quando um judeu se converte, o véu é retirado, não tem nenhum problema. Seja você judeu, seja você gentil, se você crer em Cristo, você vai ver as coisas como elas são. Você vai conseguir ler a Bíblia, inclusive a Velha Aliança, inclusive o Velho Testamento, e entendê-lo de fato. É assim que você entende a história. É muito importante, irmãos, que fique muito claro para nós que há apenas um caminho de salvação. Seja você etnicamente judeu, seja você gentil, só tem um caminho de salvação, não tem dois. Não é ou creio em Jesus ou sou judeu. Paulo está explicando para você que os judeus que não creem em Jesus estão perdidos, estão cegos. Só existe um povo de Deus e sempre foi assim. A Bíblia insiste, leia a própria história, que muitos inclusive foram etnicamente parte do povo dos judeus, mas nunca foram crentes de verdade, não fala? Não tem um monte de exemplo desse na Escritura? Gente que era casa de Israel, mas não cria. Por outro lado, Paulo explicou aos Gálatas, e explicou muito bem, que os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão, são os que têm a fé de Abraão. Filho de Abraão é quem crê nas promessas que Abraão creu. Ser parte de um grupo étnico nunca foi garantia de salvação. Nascer judeu, mas não crer nas promessas, é viver no escuro. Certa vez João Batista falou duramente com os judeus nos seguintes termos. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer entre vocês: nós temos por pai a Abraão. Eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus 3. O que João Batista disse foi muito sério. Aquela turma confiava no pedigree da raça. No pedigree. Alguns de vocês têm cachorrinhos de raça, que tem pedigree e tudo mais, não tem? E você vê o padrão da raça, se o focinho, se o rabinho, se a pelagem, se isso e aquilo. E essas coisas garantem que se trata, assim, de um cachorrinho na linhagem. Claro, a gente ama os caramelos também, não precisa ter pedigree para ser amado. Mas o ponto é que os judeus muitas vezes confiavam no pedigree deles. Sou judeu de 200 gerações, tenho sangue de Abraão, e João Batista fala: meu amigo, se Deus quiser, Ele das pedras faz surgir filhos de Abraão. E Paulo, lá na frente, como expliquei, diz: filho de Abraão? Filho de Abraão é quem crê. E Jesus, certa vez, disse para aquela turma: vocês acham que vocês são filhos de Abraão? Vocês são filhos do diabo. Pesado. A boa notícia, porém, é que basta crer em Cristo. Basta crer em Cristo, você não tem que mudar mais nada, só crer em Cristo, o resto é consequência. E aí você vai ler a Bíblia sem véu, você vai ler a Bíblia sem vendas,
você vai ver a glória real da Escritura. Pega o seguinte, sabe quem que realmente entende de Antigo Testamento? Não é o judeu. Quem realmente entende de Antigo Testamento é o cristão. Quem realmente entende, os especialistas em Antigo Testamento nesse mundo, são os cristãos. Porque a gente olha o velho pacto com a glória correta. A gente olha a velha aliança e a gente entende quem é o protagonista, quem é o personagem principal, qual é o enredo completo. Os judeus continuam vendo com véu. Eles podem ler e aprender e até repetir detalhes, mas eles não entendem o que leem. Assim como o eunuco da rainha Candace, que precisava que alguém explicasse. Assim como os homens na estrada para Emaús, que precisavam que o coração fosse aberto. Precisam que o coração seja renovado, precisam que o véu seja tirado. O velho pacto segue para eles do mesmo jeito, a não ser que conheçam a Jesus Cristo. Uma implicação óbvia disso é que nós temos de pregar o evangelho de Cristo aos judeus, assim como a todas as outras nações. O ID, o fazer discípulos de todas as nações, inclui a nação judaica espalhada pela terra. Entenda, pode ter algo de vida temporal melhor por causa da herança judaico-cristã? Pode. Pode ser que judeus vivam melhor em vários aspectos por causa da longa tradição, da cosmovisão judaico-cristã? Pode. Mas entenda que judeus sem Cristo estão indo para a mesma perdição que qualquer outro gentio. A mesma perdição. Os judeus sem Cristo são tão perdidos quanto os hindus nepaleses, os indígenas animistas, ou qualquer outro grupo que você encontre pela terra. Não são meio-irmãos, quase-irmãos ou algo assim. Estão em trevas. Os judeus sem Cristo estão em situação ainda pior do que os do tempo de Moisés, que se recusavam a crer e fugiam da sua glória. Jesus é a glória de Deus e estão fugindo dele. Em Cristo, porém, esse véu pode ser removido. Basta vir a Cristo e será salvo. E aqui e acolá acontece, como aconteceu na própria época em que o Senhor estava pela terra, como aconteceu na época em que Paulo saía em missões por aí, ele ia, pregava nas sinagogas, muitas vezes judeus se convertiam a Cristo. Muitas vezes não, mas muitas vezes sim. A saída para essa cegueira é o próprio Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A salvação sempre foi pela fé no Messias prometido. Era assim antes dele ter vindo, segue sendo assim depois dele ter vindo, sempre foi nele. Cristo é do que precisamos. A nova aliança em Jesus subordina, engloba e supera o que veio antes. Tá, mas como que isso acontece? Como que alguém pode vir a crer? Como que faz para retirar a venda, para remover o véu? O texto nos aponta também. E é o nosso terceiro ponto. O véu só pode ser removido pela ação do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. É o que ele diz no verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é o Espírito, e onde ele está, há liberdade. Lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo falou bastante sobre isso. Talvez por ter falado muito lá na outra carta, ele traz aqui a mesma noção de forma mais resumida, mas é muito importante o que ele diz. Ele diz que quem faz isso acontecer é o Espírito Santo de Deus. Quem opera dentro do coração, para que o coração possa crer em Jesus e assim ter a venda tirada, é o Espírito de Deus. Vamos olhar o que ele falou sobre isso na primeira carta? Crianças, vamos lá? Abre comigo em 1 Coríntios 2. De olhos abertos, hein? 1 Coríntios 2, 11. Olha como Paulo explica que o Espírito age. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Percebe o que ele falou? A gente tem o Espírito de Deus, porque assim a gente consegue conhecer e entender o que Deus deu para a gente.
Verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito, conferindo ou checando as coisas espirituais com espirituais. Aí no verso 14 ele fala da venda. Olha, ora, o homem natural não consegue compreender, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E ele não tem como entendê-las, porque elas se compreendem, elas se discernem como? Espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ou seja, aquele que tem o Espírito de Deus, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Perceba o que Paulo está falando aqui em 2 aos Coríntios, é um resumo do que ele já tinha falado lá na primeira carta. O único jeito de alguém crer em Cristo, de alguém ver a glória do novo pacto, é pela ação do Espírito Santo, fazendo algo aqui dentro. Quando o Espírito do Senhor age, há nova vida, há novo caminho. O Espírito Santo de Deus diz, haja luz dentro dos nossos corações, e a luz é feita. Só Deus é capaz de fazer outras pessoas crerem. Você não é capaz. Por melhor que você explique o Evangelho, por melhor que você discipule alguém, por melhor que você pregue, nenhum de nós é capaz de fazer as pessoas crerem. É o Espírito Santo de Deus que diz, haja luz. E onde o Senhor age, há liberdade. A salvação pertence ao Senhor. Onde há o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aliás, essa é mais uma dessas passagens que você provavelmente já ouviu ensinado errado, não é? A gente falou de uma, duas semanas atrás. Quantas pessoas não distorcem esse versículo? Eu acho que você já ouviu coisas assim. Alguns pegam esse texto para dizer o seguinte, que quando nascemos do Espírito, estamos livres para viver como quisermos, que não há nenhuma regra de vida, que Deus não tem nenhuma expectativa de santidade para a gente, que não precisamos imitar ou seguir a Jesus. No Espírito nos dá liberdade, faço o que eu quero. Já ouviu esse tipo de coisa? Faz sentido, entretanto, à luz do texto? Não faz, muito menos do que vai vir já no verso 18. Mas outros aplicam da seguinte maneira, essa talvez seja mais comum, aplicam isso ao contexto do culto público. Faz o que você quiser no culto, meu amigo, porque onde está o Espírito, tem liberdade. Quer fazer uma estrelinha giratória enquanto o pastor serve a ceia? Estrelinha giratória, vai lá, divirta-se. Onde há o Espírito, há liberdade. Quer sair correndo do meio do culto? Depois eu vejo que correm, mas no meio, querem correr no meio? É disso que Paulo está falando, gente. Vocês sabem ler e entender a história, não sabem? O que o texto vem dizendo? Que quem não crê está o quê? Preso, no escuro. Mas que quando Cristo vem, nós somos libertos. E quem faz isso? O Espírito. O que o Espírito faz com a gente? Nos liberta dessa terrível situação de lermos e não entendermos, de olharmos e não enxergarmos, de ouvirmos e não compreendermos. É o Espírito que age e nos dá liberdade. Qual é essa liberdade? É a liberdade da salvação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é o Espírito Santo de Deus que age em nós. O Espírito Santo nos liberta das limitações e prisões do velho pacto. O Espírito Santo nos liberta das trevas dos nossos corações caídos. Só o Espírito de Deus tem poder para isso. A liberdade da qual Paulo está falando é a liberdade que os judeus não tinham. Estavam tentando ler de véu. Mas quando o Espírito acende a luz, nos tornamos livres. Aos Romanos, Paulo fala algo parecido. Lá no capítulo 8 ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Lá ele deixa claro que essa libertação é isso. É uma libertação do pecado e da morte. Você tem orado por aqueles que não creem? Porque perceba, tem pessoas ao seu redor que estão nas trevas ainda, não tem? Seja judeus, seja gentios. E você percebe que só Deus pode fazer algo a respeito? Você tem pedido isso? Pedido por aqueles que te são próximos, aqueles para quem você fala do Evangelho, não apenas fale, mas peça, Senhor, opera aí dentro, Senhor.
Esse é o nosso pedido. Você crê em Jesus Cristo? Crianças, vocês creem em Jesus? Sabe o que aconteceu então? Se você crê, meu caro, é porque um dia o próprio Espírito Santo de Deus mexeu aí dentro. Em alguns de vocês ele mexeu, você era tão pequenininho, você nem lembra disso ter acontecido. Você já cresceu amando a Jesus e as pessoas perguntam, quando que você se converteu? E você fala, não sei. Que eu saiba, sempre amei a Jesus. É porque ele mexeu, você era bem novinho. Talvez um bebê ainda. Ele faz essas coisas. Talvez ele tenha mexido no seu coração, você já homem feito, mulher adulta. Talvez tenha sido na sua juventude, mas olha que gostoso saber disso. Se você é discípulo de Jesus, é porque a terceira pessoa da Trindade um dia mexeu aí dentro. E trouxe você da pedra para a carne, da morte para a vida, da prisão para a liberdade, das trevas para a luz. O próprio Deus mexeu aí dentro. E qual que é o resultado disso? O resultado é o nosso quarto e último ponto. Aqueles que nascem de novo pelo Espírito são moldados à imagem de Cristo e começam a refleti-lo. É o que ele diz no verso 18. E todos nós agora, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo então volta e fala sobre todos nós que cremos. Se ele estava falando dos que não creem, que estão com véu, que estão no escuro, agora ele fala, vocês que creem, entretanto, nós que cremos, entretanto, nós estamos sem véu. E nós estamos contemplando a glória de Deus. Primeiramente, note o nós. Na velha aliança, na aliança inferior, só Moisés subiu na montanha. Só Moisés teve aquele vislumbre do rastro da glória de Deus. No novo pacto é muito melhor. Não é só Paulo. Todos nós estamos tendo vislumbres da glória de Deus. Na montanha original, só Moisés podia subir. Agora, no novo pacto, todos vocês podem subir. Todos vocês têm acesso com Cristo, garradinhos nele. Acesso ao trono da graça, contemplam a gloriosa mensagem. Nós sabemos de Cristo o que ninguém antes sabia. Nós sabemos sobre Ele. E isso tem efeitos em nós. O que o Espírito Santo de Deus faz em você, através disso, através de contemplar a glória de Cristo na Escritura, é fazer você ficar parecido com Ele. Você começa a refletir a glória de Cristo. Você vai sendo moldado. A descrição que ele faz é de que nós somos refeitos à imagem de Deus. Lembra da teologia da imagem de Deus? Começa lá em Gênesis. O Senhor Deus nos faz conforme a sua imagem e semelhança. O problema é que vem o pecado, vem a queda e bagunça isso tudo, corrompe o que nós somos. Mas a boa notícia é que em Jesus Cristo nós somos refeitos aos poucos. Aqueles que têm o rosto desvendado, que creem em Cristo, começam a se tornar espelhos da glória dele. Nós vemos como que por um espelho nós somos espelhados nele. Nós começamos a ficar mais parecidos com ele. Somos refeitos à imagem dele. E por isso que a gente pode ter essa mesma santa ousadia que o apóstolo Paulo tinha. Podemos falar do Evangelho e viver o Evangelho porque estamos sendo transformados. Ainda não somos o que seremos, mas estamos no processo. O Senhor está agindo em cada um de vocês, cristão. E nós estamos vendo uns aos outros sermos transformados. Talvez quando a gente olha, a gente fala assim, cara, tá mesmo? Não sei não. Mas para quem não tiver um bom tempo, fica mais evidente. É que nem vocês, crianças. O que acontece toda vez que vocês encontram um amigo do papai e da mamãe que você não vê há muito tempo? O que eles falam? O que vocês estão dando para esse menino? Cresceu demais, eu lembro de você quando você era desse tamanzinho. Aí você olha no espelho todo dia e você fala, não sei se eu estou crescendo não, mas o tio lá falou que eu estou, né? É assim com a gente também. Todos vocês, irmãos, estão sendo transformados de glória em glória. Talvez para você que olha no espelho todo dia, ou para quem que mora com você, seu filho, sua esposa, não fique tão claro, porque a gente não vai notando assim. Mas a ideia é que quem não te encontra há um bom tempo, quando olha para você, toma um susto e fala, uau, você está diferente, o que foi?
estou ficando mais parecido com Jesus. E dá para falar isso sem ser metido. Porque pela graça dele e para a glória dele, espera-se que isso ocorra. Tá? Espera-se que isso ocorra. Às vezes é lento, às vezes é bem mais lento do que a gente gostaria, muitas vezes por nossa negligência também, tá? Porque a gente não leva tão a sério quanto poderia os meios de graça, escritura, culto público, sacramentos, comunhão cristã, serviço cristão, essas coisas que Deus fala, se vocês usarem isso direitinho e diligentemente, rapidamente vocês crescem. A gente não usa tão diligentemente, então demora um tempo mais. Mas temos evidências da operação do Espírito de Cristo, a santificação, a vitória sobre o pecado, a tentação, o fruto que o Espírito Santo produz. E você, meu irmão, pode ter essa esperança quanto a si mesmo. Leve a sério as ferramentas que Deus te dá. Daqui a pouco você vai ser alimentado com vinho e pão, e é parte disso. Ser alimentado com frequência com vinho e pão e ser lembrado de quem você é e do que você está se tornando. Você vai crescer. Você vai ficar melhor no espelho. Você vai ficar mais longânimo, mais bondoso, mais paciente, mais amável, com maior domínio próprio. Porque o Espírito de Deus faz esse fruto em você. Você pode ter essa esperança quanto a si mesmo. Muitas e muitas vezes cristãos estão apanhando do pecado, estão lutando contra um pecado que parece que morde o dia inteiro e não tem como vencê-lo. Se você está em Cristo, querido, você tem sim a esperança de vencer esse pecado. Talvez você precise matar algumas coisas, mortificar outras, se livrar de algumas coisas, mas tem esperança sim. Você não está condenado a viver caindo nessa mesma tentação todos os dias da sua vida. O Senhor está te transformando de glória em glória. Você vai crescer e vai ficar melhor no espelho. Eu sei que você às vezes olha no espelho e não tem essa sensação de que está ficando melhor, né? Mas do que mais importa está sim. Cada um de vocês está ficando mais glorioso, mais gloriosa, mais parecida com Jesus, mais a cara do Senhor. E essa deve ser a nossa esperança também quanto aos outros. Muitas e muitas vezes nós resistimos a nos envolvermos com a comunhão do povo do Senhor. Porque a gente olha o povo do Senhor e a gente vê um povo difícil. A gente vê o espelho, né? Mas você precisa ter essa mesma esperança quanto aos seus irmãos também. De que não, o seu irmão não vai ser difícil assim para sempre. Que sim, esse problema que ele luta e esse pecado com o qual ele se degladia toda semana, ele pode ser tratado e pode ser vencido. Seu filho, seu pai, seu cônjuge podem e irão crescer de glória em glória. O Senhor vai nos transformando. O mesmo Espírito Santo que nos deu vida, nos leva a crescer. E aquilo no que estamos nos tornando é especial. Nós estamos brilhando. Antes, só Moisés brilhava. Mas no novo pacto, todo cristão brilha. E sim, essa glória assusta, assim como salva e condena. Como foi dito acerca do perfume algumas semanas atrás, lembram, crianças? Falamos de alguns cheiros que para algumas pessoas é muito gostoso e para outras pessoas é muito ruim. Muitos não gostam do bom perfume de Cristo. E é assim com a glória de Cristo formada em nós também. O fato de que ficamos parecidos com Jesus irrita algumas pessoas. As mesmas pessoas que se irritam com o próprio Jesus. O mesmo tipo de pessoa que se irritava com aquele homem que andava, aquele Deus homem que andava pela terra, falando várias coisas impressionantes, vão se irritar com você também. Mas entenda, isso é glorioso. Cristãos têm algo melhor do que Moisés jamais teve enquanto na terra. Nós temos a verdade completa. Nós somos um espelho refletindo a glória de Jesus. Crianças, isso é verdade com vocês também. Se vocês acreditam em Jesus, isso significa que o Espírito Santo mexeu aí dentro de vocês. E sabiam, crianças, que tem muitos adultos que até hoje não entenderam essas coisas que vocês entendem? Tem muitos adultos que acham que sabem muito da vida e acham que vocês, crianças, não entendem nada. Mas, crianças, se vocês entendem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, e que se nós crermos nele, nós teremos a vida eterna,
Crianças, vocês já entenderam tudo o que vocês precisam. O resto é secundário, o resto é só habilidades para se virar por aí. O importante vocês já têm. E vocês adultos? Quando vocês leem esse livro, vocês leem com os olhos fechados? Ou agora vocês veem? Eu tenho uma boa notícia para você. Se você está com os olhos fechados ainda, há tempo. Você pode agarrar-se a Jesus Cristo e se tornar um de nós. Nós não somos especiais ou melhores. Foi feito por nós, não fomos nós que fizemos. Eu tenho uma boa notícia para você que já crê. Você vai ficar cada vez mais parecido com Ele. E você pode andar nessa santa ousadia, falando dEle, imitando e seguindo, cada vez mais homens e mulheres que brilham a glória de Cristo, mais bondosos, mais mansos, mais humildes, mais pacientes. A gente? Sim, vocês. Vocês que hoje veem a glória de Cristo. Grande é o Espírito de Deus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos porque agora vemos. Antes éramos cegos, mas o Senhor um dia abriu nossos corações para que atendêssemos à palavra pregada. E nós te louvamos por isso. Te louvamos porque no novo pacto temos a grandeza, a plenitude, o entendimento maior do enredo da história. Sabemos o nome do protagonista, sabemos o que ele fez e por que fez. E nós te louvamos por isso. Pedimos, Senhor, que se há alguém aqui entre nós que ainda está no escuro, que o Senhor, com teu Espírito, acenda a luz. Pedimos pelos que já creem, que o Senhor nos ajude, siga nos fazendo contemplar a tua glória e crescer nela. Faz-nos, Senhor, mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso anseio e nosso pedido no nome dele. Amém.